Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Tudo bem? Vamos tocar nesse vídeo sobre o Gabriel Carvalhal, que é o jogador do Santos, que chega por empréstimo à Colina, né? Vai ser mais um reforço do gigante aí na temporada de 2023. Esta contratação está sendo cercada de muitos comentários, né? A maior parte deles aí. Comentários aí não tão elogiosos assim em relação ao Carvalhal. Alguns taxando aí de bagre, né? Como alguns torcedores gostam de tratar os seus reforços. Enfim, parece que é uma contratação que não está sendo muito bem digerida aí pelos torcedores. Agora, é necessário falarmos muita coisa sobre o Gabriel Carvalhal nesse vídeo. É muito importante que a gente consiga pontuar aqui questões importantes. Acho que o torcedor tá sempre com razão quando ele faz as suas observações. Ele analisa, evidentemente, com o coração. E ele analisa também a partir de alguns critérios aí. A partir desses critérios, o torcedor tem o direito de falar o que ele pensa. Um dos critérios muito utilizados pelo torcedor é que o jogador é um reserva do Santos. E se ele é um reserva do Santos, por que ele vai ser titular? Por que ele pode servir? Na prática, ele não está servindo para o Santos, por que ele vai servir para o Vasco da Gama, né? Do ponto de vista lógico, um baita argumento, né? O jogador não serve para o Santos e não serve, porque se o Santos está emprestando com opção de compra aí para o Vasco, é porque de fato o Santos tem um entendimento de que o jogador não serve. É um argumento de fato bastante aceitável. Mas nem sempre esse argumento, né, está sustentado na realidade dos fatos, né? O torcedor pode pontuar as coisas como ele quer, o analista não. E é por isso que existe canais como o meu, José Novales, aqui para elucidar para você o que está acontecendo, o que pode ser essa contratação, né? Eu nunca vou falar o que vai ser a contratação. Porque contratação implica também na adaptação do jogador. O que é algo bem complexo aí no mundo do futebol, né? Então eu quero tocar com vocês nesse ponto. Quero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo para nós entendermos o que é essa contratação do Carvalhal, né? Por que ele não dá certo no Santos, enfim. Quem é esse jogador? Como é que ele joga, gente? Por que não tá dando certo? Essas coisas todas aí. Então fica comigo até o final. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet. Para você que curte uma aposta esportiva, estou falando de uma gigante mundial bookmaker, que patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, gigantes como Liverpool, Barcelona. Se você vai apostar, escolha uma gigante das apostas. Mas aquela que te trata como consumidor de fato, que é o caso da 1xBet. Que não suspende mercados aí nos acréscimos dos jogos e também devolve rapidamente o lucro dos seus ganhos aí, né? Sem nenhuma burocracia. Então é de fato uma casa de aposta importante nesse sentido aí. Então para você que curte aí uma aposta e não é cadastrado ainda na 1xBet, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá, mas pegue o código promocional, o Anchijosa, e coloca lá, porque é um código identificador. Os caras vão saber que você chegou lá por causa do meu canal e vão continuar dando uma força aqui, patrocinando o meu trabalho. Tá bom, gente? Então se você curte uma aposta, dá essa força lá. Já sou inscrito usando o seu link. Se você já é inscrito usando o meu link, use e abuse de apostar pela 1xBet. E se você não é, cadastre-se lá usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Mas coloque o código promocional Anchijosa. Sempre dou dica de jogos aqui e o pessoal tem ganhado aí um bom dinheiro aí com essas dicas aí. A dica de hoje ela é um pouco inusitada para alguns, mas é um jogo em que vai ter muito dinheiro nele, né? E acho que dá para você realmente faturar um bom dinheiro. Gente, é muito segura essa aposta. É muito segura. Grêmio e Flamengo, futebol feminino, hoje às 4h15. Grêmio e Flamengo, pelo Brasileirão feminino. O Grêmio é uma equipe que empata muito. O Flamengo é uma equipe que tem venceu todos os seus jogos até agora, né? Na minha opinião, tem duas dicas para você aí. A primeira é Flamengo ou empate. Josa, mas o Flamengo ou empate não vou ganhar muito, mas vai ganhar. Mas vai ganhar. Você pode ganhar. A outra dica aí, né, é que você pode apostar em 2 gols. Por quê? Na verdade, você pode ganhar dinheiro com ambas marcam. Porque essas duas equipes, elas realmente têm marcado gols e têm sofrido gols. O Grêmio e o Flamengo. Se você olhar o saldo de gols dessas equipes aí, você percebe que elas sofrem gols em todos os jogos e também fazem. Então dá para ser ambas marcam, mas para ser mais seguro ainda, coloca 2 gols. Se ambas marcam, coloca 2 gols. É mais seguro ainda. Mas eu vou ganhar pouco, mas vai ganhar, meu irmão. E minha irmã também, né? Você vai ganhar. Então fica essa dica aí para você. Grêmio e Flamengo hoje à tarde. Futebol feminino. Josa, mas tem outros jogos aí? Não, vai nesse jogo, meu irmão. Vai ser feliz. Aposta lá e vai ganhar o dinheiro, depois a gente conversa, tá bom? Então fica a dica aí desse jogo aí na 1xBet. Dá essa força pra mim lá? Obrigado, hein? Valeu. Fechando parênteses então, falando agora do Gabriel Carvalhal. 32 anos de idade.
É jogador que teve uma passagem muito boa pelo Argentinos e que não está tão bem no Santos. Vamos lá, no Argentinos ele era um jogador importante, utilizado como titular em quase todos os jogos. Havia mais de 11 titulares, havia uns 15 titulares ali, utilizados pelo Gabriel Milito. E o Carvajal era um daqueles que mais jogava, que mais estava dentro de campo. No Santos ele quase não joga. Ele é ignorado completamente pelo técnico Odair Helmans, né? Muito ignorado. Não tem jogado. Então o jogador é horroroso só porque não tem jogado no Santos? Ora, o Zanocelo foi pro Fortaleza, também não estava jogando no Santos. Também era reserva do Santos. O Santos é uma equipe hoje muito difícil para que o jogador consiga atuar bem. O jogador é muito, assim, digamos, maltratado nas suas emoções ali na vida, porque não é bancado pelo técnico em alguns jogos, é colocado no lugar errado na equipe. É muito pressionado pela torcida que vive ali vive em polvorosa. A torcida do Santos não está bem, né, na relação com o time. A cobrança é excessiva, eu entendo essa cobrança. Mas o torcedor nem sempre entende a situação do jogador. O jogador que é colocado fora de posição. Todo mundo no Santos é criticado, gente. O Ângelo é criticado. O Ângelo, que é um dos talentos aí do futebol jovem, do futebol brasileiro, né, quase chegou ao Flamengo, um jogador que é muito, muito criticado pelo torcedor. Zanocelo, como eu falei, e muitos outros atletas também. Por que seria diferente com o Carvajal? O torcedor tem uma expectativa de que o jogador vai chegar e vai ser a solução. Quando ele não consegue sozinho ser essa solução, ele acaba caindo em descrédito com o torcedor, né? E aí é muito pior quando o técnico também parece ter uma visão de torcedor. Porque o Odair está muito mal no Santos, mas muito mal mesmo. E ele não tem, na verdade, trabalhado muito bem ali com seus jogadores. O Gabriel Milito, lá no Argentino, tirou muito do Gabriel Carvajal. No Santos, o Odair não consegue tirar nada. Mas não consegue tirar nada do Carvajal e também de outros jogadores. E quando ele entra no Santos para jogar, quando ele é colocado na equipe, este é o ponto. E aí nós vamos entender por que ele pode ou não ser útil no Vasco da Gama. Na minha opinião, ele é colocado no lugar errado. Ele é pensado como jogador, um terceiro homem de meio de campo. Ele não é esse jogador. Às vezes no Santos ele é pensado como jogador, um meio atacante, para atuar um pouco mais à frente. Ele não é este jogador. O Odair Helmans, ele treina a equipe do Santos, ele está diante dos seus jogadores ali, nos momentos de treinamento, ficou um tempo aí nessa pequena temporada que teve aí depois do Campeonato Paulista, treinando os seus jogadores, ele não consegue entender o que é o jogador. Isso é quase É impressionante um negócio desse. Como é que isso pode funcionar no futebol ainda? Um cara trabalha com o seu jogador, não entende, não conhece as características do seu jogador. É o caso do técnico do Santos atualmente, gente. Né? E acho que é um técnico ruim, tá cada vez pior, já teve momentos bons da carreira, né? Mas é um técnico limitado. E acho que o técnico que, quando ele é muito bom, ele tem que ter essa característica de entender o que é o jogador. O Odair não entende o que é o Carvajal. Então você tá ali vendo para o Carvajal? Não. O Carvajal tem ali alguma responsabilidade, evidentemente, em virtude de não estar conseguindo se adaptar no Santos. Claro que tem. Mas é muito menos culpa dele do que do técnico. Ele é colocado para jogar mais à frente, ele nunca foi esse jogador. Ele não é camisa 10, entendam. Gabriel Carvajal não é terceiro homem de meio de campo, gente. Ele nunca foi. No Argentinos Júnior, ele não jogava nessa posição. Ele era um jogador que atuava um pouco mais no círculo central, partindo com essa bola, né, pelo corredor central. Às vezes era colocado ali no setor também, no meio de campo um pouco mais à esquerda, mas nunca mais muito à frente, né? Sempre ali no círculo central, partia com essa bola também naquela situação lá e buscava sempre fazer o facão, né? Buscando ser mais um jogador ali no centro da área. Mas ele nunca ia para o fundo do campo quando era colocado aberto, né? E ele sempre buscava ali fazer o facão, ali tendo uma situação ali, para ter uma situação melhor para o arremate ou então para fazer um passo, uma assistência, uma pré-assistência e assim por diante. Funcionava. Era colocado também ali como segundo homem, né? Às vezes você tinha 2 ou 3 segundos homens, digamos assim, atuando. Um ou outro, às vezes, se apresentava um pouco mais à frente, mas em geral, no Argentinos Júnior, esses jogadores, você não tinha um 10. O cara que mais parecia um 10 era o Florentin, né? Então, quando, por exemplo, jogava o Florentin, né, juntamente com o Carvajal era deslocado ali um pouco mais para a esquerda, funcionava bem, mas sempre a partir do ciclo central, partindo com essa bola aí, buscando a diagonal, ou quando era colocado um pouco mais centralizado, também buscando, partindo com essa bola pelo corredor central. No Santos ele é visto como uma espécie de quase segundo atacante pelo Odair, não entende nada Helmans, né? E às vezes ele é colocado também como camisa 10. Não funciona, gente. Ele não é esse jogador, pelo amor de Deus. Então o Vasco não está contratando um jogador para ser um 10. O Vasco está contratando um jogador que, se for pensado para o lugar de um Jair, ok, para ser um reserva do Jair, ele pode realmente render. Não significa que ele vai render, né?
Nós precisamos entender por que o jogador não joga, tá tão mal no Santos. Primeiro, todo mundo tá mal no Santos. Né? E acho que a responsabilidade que passa muito aí pelo que está acontecendo no clube hoje, passa muito pelo Odair, não entendo nada de futebol, Helmans. Ok. Né? Agora, pode ter também uma certa responsabilidade do jogador aí. Agora, quando a gente fala isso, também a gente tem que falar, então, pode também ter a ver ali responsabilidade de todos os jogadores do Santos, porque quase nenhum tá jogando bem. Ok, pode até ser que seja. Eu não quero aliviar para o jogador aqui, mas o jogador é vítima do Odair no Santos. Ele não é o culpado, ou somente ele é culpado pelo que está acontecendo no Peixe, não. Eu acho lamentável o que está acontecendo. É um jogador que poderia ser muito útil para esse Santos, mas ele não se entende o que é o jogador. O tal do Odair Maionese Helmans, né? Ele sequer assim, vai saber o que era o jogador argentino. Sequer ele estudou o jogador argentino. Sequer ele vai atrás de vídeos do jogador argentino para utilizar melhor o jogador no Santos. É impressionante a incompetência dos técnicos brasileiros. Né? Lá no Argentino Júnior, ele era um jogador importante sim. É um jogador hábil, um jogador que sabe conduzir essa bola. É um jogador que tem condução, um jogador que sabe proteger essa bola, sabe cadenciar, entrega a velocidade quando precisa, entrega a cadência no jogo quando também é necessário. É um jogador que tem sua serventia. É um jogador que tem um primeiro passo interessante, tem ali uma visão de jogo até panorâmica. Não está funcionando no Santos, mas no Argentinos ele funcionava. E antes, muito antes também, ele estava bem antes de chegar ao Argentinos, antes de trabalhar com o Milito, não necessariamente tão bem. Mas o Milito conseguiu tirar muito desse jogador. Ele nunca foi um jogador horroroso. No Argentinos jogou muita bola. No Argentinos ele deu a entender que estava no melhor momento da carreira dele. No Argentinos parece que ele completou ali a sua formação como jogador de futebol. E aí parece que tudo isso se perdeu no Santos Futebol Clube. Né? Então é um jogador que fisicamente o pessoal acha que ele é muito fraco. Eu acho que não é bem isso. Acho que isso tudo passa pela autoestima que ele está muito combalida no Carabarral. Porque quando o jogador está com autoestima baixa, né, isso influi inclusive no desempenho físico do jogador. Às vezes ele não vai muito pro lance, porque ele não está conseguindo, não tem força física tal para ir para disputa. Não, às vezes o jogador não tem entendimento tático do que está acontecendo. A tática da equipe está tão mal que o jogador não consegue, por exemplo, se encontrar dentro de campo. O jogador fica completamente perdido. O jogador, a bola passa sempre longe dele, né? Ele se posiciona sempre errado. Por quê? Porque taticamente a equipe não está bem. Então o jogador também se perde em campo. Se nós olharmos hoje para o Santos, a gente vai perceber que vários jogadores do Santos parecem estar mal fisicamente. Não é apenas a questão física, é também a questão tática, que acaba não relevando também o comportamento do jogador, que acaba fazendo com que o jogador fique perdido. Às vezes ele não corre, o cara não corre muito, o cara não sabe para onde correr. O cara não sabe como correr, o cara não sabe como se posicionar. Então parece que a questão é física, mas não é. Não é somente física. Até porque, com esse físico dele, no Argentinos, ele jogava muita bola. Ele aguentava a pressão, aguentava combate. No Santos ele não aguenta nada. Entende? Então, pra mim, o jogador é mal utilizado no Santos, o jogador pode ser interessante ser no Vasco, é um jogador destro que atua pelo setor esquerdo, pode atuar também um pouco mais centralizado, mas é segundo homem de meio de campo. Não é terceiro, nunca foi. Não é um jogador para pisar na área. Esqueçam disso. E foi por causa disso que não deu certo no Santos. E foi por causa, pelo entendimento do que é o jogo dele, que ele deu muito certo no Argentinos. Então é uma contratação, na minha opinião, interessante. Por quê? Porque se não der certo, o Vasco não vai perder muita coisa, porque tá pagando aí 500 mil por esse empréstimo, é pouco, né? E corre o risco de dar certo. Se não der certo, o clube não terá gasto muita coisa. Se der certo, pode dar muito certo. Agora, se fosse um jogador brasileiro que chegasse por esses valores aí, haveria tanta confusão, né? O pessoal estaria gritando muito em torno de... Não, é porque é estrangeiro. A gente sempre espera que o cara chegue para salvar. Não, o Carabarral pode chegar para somar e ser muito útil ali, partindo do banco de reserva, se adaptando à colina. Se for assim, pode dar muito certo. Agora, se ficarmos pensando também que o jogador vai chegar para salvar a pátria, aí não vai funcionar, né, gente? É muita responsabilidade ali pro jogador. Agora, também o Carabarral é pressionado para dar certo no Vasco, porque a partir do momento que ele não funcionou bem no Santos, não deu certo no Santos, ele também chega com essa pressão. E aí a gente vai precisar ver como é que o jogador vai suportar isso daí. Então ele pode dar muito certo no Vasco. E se der muito certo, né, a contratação será realmente muito boa. Se não der certo, o Vasco não terá perdido muita coisa assim, gente. Não terá gasto muito dinheiro. Então eu acho que pode ser sim uma contratação muito útil para o gigante da colina, o Gabriel Carabarral. Tá bom, gente? É isso.